Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, estávamos preparados para fazer a aula presencial, porém essa semana a gente teve a mudança de bandeira, né? E os cultos na nossa igreja voltaram a ser online. Por isso que estou novamente aqui voltando, né, a fazer a aula gravada, tá? Mas isto não vai nos impedir de ter um ensinamento da palavra de Deus, de estarmos em comunhão, né, todos unidos aqui assistindo essa aula e também debatendo os assuntos aí assim que vocês finalizarem de ver o vídeo, tá bom? Então, para iniciarmos, vou convidar você a estar fazendo uma oração, dá um pause aí no seu vídeo, vamos orar, cada um na sua casa, cada um no seu momento de meditação, no seu momento de conversar com Deus aí, tá bom? Já voltamos. Amém, amém, por todas as orações, por todos os pedidos. E vamos lá, vamos dar início então à nossa aula. Vamos continuar o nosso estudo sobre a Bíblia e a Terra, né? Está nesse livro aqui. Já estudamos sobre a Terra, sobre o contexto, né? A Terra Santa, o deserto, a rocha, os pastores, né? E hoje vamos estudar, né, sobre um outro elemento, tá, muito importante em todo esse contexto histórico, né, e teológico também, que é a água. Para que a gente entenda, né, todo esse contexto, é importante a gente entender como a água está representada no nosso planeta. Nosso planeta Terra, né, ele é coberto, 70% do território dele é coberto por água. Faria mais sentido chamarmos de planeta água, né? Mas não, é o planeta Terra. Então, 70% do território está coberto por água. Essa água toda, né, parece que temos água em abundância, mas se a gente analisar os números com bastante calma, a gente vai ver que toda a água existente, de toda a água existente no planeta, 97% é água salgada, é água imprópria para o consumo, né? Então, muito mais da metade, grande parte da água presente no planeta, ela não é própria para o consumo, é água salgada, é água do mar, tá? Restando 3% então de água que a gente pode imaginar como uma água para uso humano. Mas se a gente for analisar esses 3% que sobram, nós vamos verificar que 2,13%, tá, dessa água doce, hoje ela está congelada. Isso mesmo, elas são as geleiras. Só que não posso derreter as geleiras para transformar esse 2,13% em água. Tá? Isso poderia causar um grande desequilíbrio ambiental. Então não há como utilizar essa água que está congelada. Então sobra menos 1% ali, 1,87% de água doce que a gente pode imaginar para consumo. Mas vamos lá. Dessa quantia que sobra ali, tá? 0,54% é água doce, porém subterrânea. Eu tenho que escavar, são lençóis freáticos. 0,21%, olha só, 0,21%, tá? É menos de 0,5%, é a água que hoje está disponível para toda a população da Terra consumir. É a água que está em rios e lagos, tá? Que são represadas e que aí assim, mas nem todos esses 0,21% significa água para consumo. Alguns rios estão poluídos, né? Não serve essa água para consumo. Então veja bem, de toda a água presente na Terra, o homem pode usar 0,21%. E 0,12%, para completar os 100%, né, é água que está na umidade do ar, né, que também não consigo utilizar. Então a água, ela passa a ser, tá, um elemento essencial, né, não só na Terra Santa, que é o território que nós estamos
explorando nesse momento, mas para todo o planeta. Nós costumamos a não observar isso porque aqui na América, né, onde moramos, na América do Sul, no continente americano, a gente é acostumado a ter água em abundância, né? Se a gente, Curitiba é cercada de rios, tem rio Barigui, tem a represa do Passaúna, represa do Iraí, a gente pode descer até Morretes e encontrar o rio Indiaquara, né? Então a gente está cercado de fontes de água, né? Então parece que a nossa realidade não é para essa escassez. Mas lá no Oriente Médio, lá na Terra Santa, né, o que é o território que nós estamos estudando hoje, essa água é escassa. É escassa e ela é valorizada por isso, tá? Eu queria chamar vocês agora para ver um videozinho agora, tá? Falando sobre como que o pessoal lá no Oriente Médio, tá? Não é ali em Israel, é no país do lado, estão resolvendo a questão da escassez de água. É bem bacana. Dá uma olhadinha aí no vídeo aí que a gente volta em seguida. If you try to drink water from the ocean, it will be salty. It will dehydrate you and eventually kill you. This is why no one drinks ocean water. But what happens when you have nothing else left to drink? See, I am now in one of the driest countries in the world, the Emirates. It's a country with very little water. It has 0 rivers, it rains 10 days a year, it is surrounded by salty ocean water, and 90% of its groundwater is also salty. In other words, 10 million people live in the desert with not enough water to drink, not for humans or animals. This isn't just the Emirates. 99% of the world's water cannot be drunk. It's just too salty or too frozen. But for the first time ever, I want to show you the step-by-step process of how this country found water. The first thing they did is collect the only water they have, ocean water. Then they built this. Tens of these factories that specialize in one thing, removing salt from water. They take the ocean water, pressure it, and put it through a filter that does not allow salt to enter. Salty water goes in here, and fresh water exits from here. This is a crazy complicated process. Every day, not thousands, not millions, billions of liters of waters are cleaned this way. Every day, billions of liters of ocean water enter salty and leaves clean. Now, 90% of the entire country's water comes from the ocean. It is the highest in the world. Okay, so we're here at a farm in the middle of the desert, and I have this. This water came straight from the ocean, and it was desalinated in the process, and now you can use it to actually, feed the animals, feed the plants, and it's very cool, it's very warm, and it's very drinkable. That's magic! The next thing they did is even crazier. Instead of cleaning water, they created new water. And this is a true story. They sent planes all the way to the clouds and released salt in the air. They have a lot of it. Because of the salt, the clouds grow bigger and bigger, and eventually they rain fresh water into the country. This is called cloud seeding, and in 2017, they did it almost every single day. And when that water falls to the ground, they catch it. All the rainwater they collect here by building a huge dam. And this fresh water is what keeps the people alive. I don't think people appreciate this enough. But this water is fresh water, it's rainwater, that was supposed to go to the ocean and become salty. But they caught it before it went to the ocean in the middle of a dam, and they made this lake
But most importantly, you can drink this water. From desalination to cloud seeding to dam building to well building, humans are doing the impossible just to find water. And the big idea here is simple. If we have to go and seed clouds and do all this complicated stuff, the least we can do is save water when we can and turn off that water sink. Olá pessoal, então, viram só que bacana? A gente viu que ali no Oriente Médio, então o pessoal que tem essa água escassa, né, esse recurso em pouca quantidade ou em quantidade insuficiente para toda a população, né, o pessoal conseguiu executar formas, né, de tornar essa água salgada em água doce, né? Também tem a questão das semeaduras de nuvens, conforme a gente viu, mas é importante falar que esses dois processos são processos muito caros, e a gente pode observar o quão importante a água é para a vida do ser humano, porque ela é um processo caro, né, mas extremamente necessário. E a gente está falando de um local onde a gente tem petróleo, né? E o petróleo é algo assim muito valioso, mas a gente começa a ver que petróleo ele é valioso, mas na mesma medida, na mesma proporção, a água também é, porque não adianta nada, né? Você ter acesso a petróleo, ter acesso à riqueza, se você não tem água. A água também é uma riqueza importante lá naquela região, né? É politicamente importante, né, que o pessoal tenha acesso à água. A água, ela é tão necessária nesta região, mais ainda do que na nossa. Por quê? Porque você tem uma questão de deserto, você tem uma questão de calor excessivo. Então a questão da desidratação, ela é um grave problema. Pessoas que não estão acostumadas, alguns turistas que vão para lá, acabam não se hidratando e passam mal, né? Então, lá se costuma o pessoal a ter a lembrança, né? Opa, está na hora da água, está na hora de bebermos água, está na hora de nos reidratarmos, né? Então, a água que a gente vai estudar agora, que é a água lá no contexto, né, do Antigo e do Novo Testamento, né, com esse contexto teológico, a gente pode dizer que tanto no contexto teológico quanto no contexto físico, a água traz vida, a água refrigera, e a água é essencial, ela é de extrema importância para a sobrevivência da população local. A água na região da Terra Santa, ela tem um fator político tão importante quanto o petróleo, conforme eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, na faixa de Gaza, a gente tem 8 mil israelenses vivendo no meio de mais de 1 milhão de árabes. Só que olhem só, os 8 mil israelenses, eles controlam 40% da água da região, né? Então isso acaba sendo um problema também político, um problema cultural, né? Porque a gente sabe que é uma região tensa, né? Que existe uma questão ali de divergência, né, entre árabes e israelitas, né, e também motivado por essa questão da água, porque uma pequena parcela da população israelita detém 40% do domínio da água, tá? Outra questão importante é que mais ao norte, tá, Israel faz divisa com a Jordânia, né? E essa divisa, ela é feita por um rio, né, que desce das montanhas e vai até encontrar o Rio Jordão, certo? E esse rio tem uma água em abundância, e ela e ali existe um conflito, porque ao longo desse rio, né, tanto o lado de Israel quanto o lado da Jordânia acabam aproveitando essa água para irrigação da agricultura. Só que o seguinte, acaba ocorrendo outra questão, outra tensão ali política na região, porque os árabes, né, o pessoal da Jordânia, eles plantam oliveiras, né,
a base ali das olivas, né? E esse tipo de planta consome muito pouca água. Já os israelitas, eles plantam laranja para exportação. E o pessoal da Jordânia, né, inclusive os líderes políticos, eles questionam muito Israel por isso. Porque a água é um bem tão precioso, né? E você precisa de muita água para fazer a laranja. Né? Então eles falam que Israel não exporta laranja, é como se ele exportasse água, porque a água é muito cara, né? E rara para a região. Então eles ficam com medo que Israel acabe consumindo muito mais do que a capacidade do rio e que provavelmente venha a faltar água para a irrigação deles com as olivas lá, né? Então existe essa tensão, né? Esse rio é o rio Yarmuk, né? Que desce lá pelas montanhas fazendo a divisa entre Israel e Jordânia, tá? Mas isso, quando a gente volta os nossos olhos lá para o passado, o que a gente vê, né? Que lá no começo do livro a gente começou a falar isso para vocês, que o pessoal foi para Deus, né, encaminhou o povo para este local, né, para a Terra Santa, né, que era um local onde eles tinham que ter dependência de Deus. E a água, tá, escassa na região também reflete nisso. É necessário ter essa dependência de Deus, né? Eles dependiam lá no passado, não é como hoje que eles estão tirando o sal da água do mar, né? Ou fazendo a semeadura das nuvens, mas lá no passado era na base da oração, era na base, né, do culto a Deus, do prestar culto, de respeitar, né, as leis de Deus, né? Existia essa dependência. O povo dependia da chuva para o sucesso nas plantações, dependia da chuva, né, para que eles tivessem prosperidade. A questão da água está diretamente ligada à fome. Se havia seca, não tinha plantação, e eles passavam por períodos de muita pobreza, de muita fome, períodos difíceis. Então esse povo aprendeu desde sempre a importância da água e de que forma que era necessário também preservar essa água. Então trabalhavam muito com poços, né, com sistema de captação de água para que houvesse a preservação da água. Eu vou convidar agora vocês para a gente estar lendo um texto que está lá em Gênesis, capítulo 24, versículos de 11 a 14. Tá? Foi quando Abraão pediu ao seu empregado que procurasse uma mulher para o seu filho Isaque, né? E aqui a gente vai ler aqui qual foi a estratégia desse empregado e por quê. Vamos lá? Pode abrir então Gênesis 24, dos versículos 11 a 14. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar a água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para meu patrão. Eu estou aqui, perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou te dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isto acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Veja então, pessoal, olha só aqui a questão totalmente da água envolvida, né? Este empregado, ele precisava achar uma moça, e essa moça teria que ter algumas características de personalidade, de caráter, né? Para que ele apresentasse ao seu patrão Abraão, né? E ele queria fazer uma boa escolha, né? E qual foi a estratégia dele, né? Que sempre ao redor dos poços existiam as moças, né, de família, as moças trabalhadoras, né, sempre estariam ali retirando água, né? E a estratégia deste servo foi o seguinte: eu vou lá, eu vou ficar próximo ao poço e vou pedir água, né? E se a moça der a água,
significa que ela tem um bom coração, que ela tem caráter, que ela tem, né, humildade, que ela tem senso de bondade, e são atributos que talvez ali o servo estivesse procurando. E assim ele fez, né? Ele ficou ali parado na região do poço, né? Até que ele encontrou a moça, né? E a moça serviu, né? Eu só li esses 4 versículos aqui com vocês, mas vocês podem estar lendo um pouquinho antes e um pouquinho depois para ter todo o contexto da história, né? Mas ali ele escolheu Rebeca e levou ela, né, para casar com Isaac. Mas vejam que o partilhar da água, né, o conceder a água, o não ser egoísta ali, já significava muito naquela época, né? E foi a estratégia que este empregado, né, teve, né, inteligentemente, né, orou a Deus por isso, pediu ajuda, né, e Deus mostrou Rebeca para ele. Olha só, que legal, né? Além desse contexto que trouxemos aqui do poço e das mulheres de boa família estarem em volta, né, sempre do poço para coletar a água, vejam só que bacana. A água, ela tem um simbolismo muito forte, né, nessa época, nessa região. Por exemplo, tá? Quando você chegava para comer na casa de alguém, antes de você se servir, antes de você sentar na mesa, o que o dono da casa fazia? Ele oferecia água para lavar os pés. Isso era um ritual muito importante, né? E significava ali bondade, carisma, né? Apreço pelo visitante, né? Isso era muito comum na época. Outra coisa, né? No judaísmo, agora a gente está falando aqui um pouco de simbolismo, mas para representar um pouco do quão importante a água é, tá? Há uma diferença, né, no judaísmo entre o que eles chamam de água viva e água comum. Tá? O que é água viva? Eles entendem que a água viva é a água que veio diretamente das mãos de Deus. É a água que caiu numa nascente, a água que está num rio, né? Ou a água da chuva, né? Veio diretamente de Deus. Ou seja, não é uma água que de repente eu coloquei um cano lá no rio, construí um aqueduto e levei para um reservatório. Não, é água primordial, a água ali que veio diretamente das mãos de Deus. E essa água que eles chamavam de água viva, né, é a água que até hoje, né, os judeus utilizam em muitas das suas cerimônias, né, simbolizando o quão importante é essa questão da água viva. Mas vamos lá. Mas para nós, o que significa a água viva? Vou convidar vocês agora a gente ler aqui, convidar vocês a abrir suas Bíblias. A gente vai ler 4 textos, tá? Que para nós exemplificam o que é essa água viva. Então vou pedir para vocês lá, o primeiro texto está em Isaías, capítulo 44, versículo 3. Está escrito assim: vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Outro texto, Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Diz assim: o Senhor, Deus, diz: escutem, os que têm sede, venham beber água. Venham, os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham, comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Né? Mais uma vez aqui a gente tem esse contexto aqui, né, da água, né, e está chamando a todos. Parece ali que a água que está se oferecendo não é a água que você compra, não é uma água gratuita, né? É uma graça, né? Vamos lá. Continuando, Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhe darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado,
como uma fonte de onde não para de correr água. Olha só, aqui nesse texto, né, de Isaías 58:11, a gente tem aqui a questão do deserto, que a gente já estudou, né, e do quão importante é passar por esse deserto, e Deus falando, vou lhe dar do que comer, né, vou te sustentar, vou te manter forte, né, e vocês vão ser como um jardim bem regado, vocês vão transbordar água, né, vocês serão como uma fonte, da onde não para de correr água, né, vocês vão transbordar essa água viva, né? E aqui o outro texto é em Zacarias, né? Capítulo 14, versículo 8. Zacarias já falando, né? Da nova vinda de Cristo, né? Então ele conta que naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno, ou seja, essa água ela vai jorrar constantemente, não haverá escassez de água, né? Que água sendo representada aqui por Cristo, né? Além disso tudo, tá? A gente tem também as festas dos tabernáculos. O que são as festas dos tabernáculos? Essa festa, tá? São as festas de colheitas. É um agradecimento, né? Mas, acima de tudo, agradecendo, né, pela colheita, mas já pedindo as chuvas para o novo período de plantação, né? Mais uma vez aqui a gente vê, né, a questão da água simbolicamente sendo utilizada, né? E é importante falar que nessa celebração eles utilizam aquela água viva que eu comentei atrás, né? Que é aquela água que provém do rio, que provém de uma nascente ou cair da chuva. Então era uma água usada, né? Nesta festa, nessa celebração, né? Toda ela simbólica. E olha só que bacana, teve uma vez que Jesus estava participando desta festa, tá? E aí eu vou convidar vocês para a gente ler um trechinho ali, né, dessa narrativa, que está lá em João, capítulo 7, versículos 37 a 39, tá? O que diz lá? Então, Jesus estava participando, tá, da festa dos tabernáculos, tá? E aí ele se levanta e diz algumas coisas. Vamos lá, o que está escrito lá? A partir do versículo 37. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então o que diz aqui? Jesus já se levanta, já se pronuncia a respeito da água e da verdadeira água viva, né? Já quebrando um pouco aquele simbolismo, né? E explicando do porquê de todo aquele simbolismo, mas já falando, né, que essa água também transbordaria, né? E seria o próprio Espírito Santo em cada um, né, de nós, né? E que isso aconteceria quando Jesus, né, fosse crucificado, né? E voltasse para a presença gloriosa de Deus, quando ele fosse glorificado, né? Então, pessoal, agora eu quero continuar aqui em João, tá? Só que nós vamos para o capítulo, vamos voltar, né? Ao capítulo 4, tá? Versículos 7 a 27. É mais uma passagem onde a gente consegue encontrar a água novamente presente nos textos, né? Do Novo Testamento, né? Sobre narrativas aqui de Jesus, né? Aqui neste caso, né? Quem está narrando é João, né? Então vamos lá. Capítulo 4, versículos 7 a 27. É um texto bem conhecido, né? Trata-se da mulher samaritana, né? Então eu vou ler com vocês,
tá? Peço que vocês estejam abrindo aí as suas Bíblias. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, Jesus lhe disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado, Jacó, nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e também não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus falou: vá chamar o seu marido e volte aqui. Ela disse: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher então respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que o motivo ele estava falando com ela. Pessoal, aqui a gente vê trechos importantes, né? Primeiro, que essa conversa está ocorrendo em volta ao poço. O contexto ali é água, né? Jesus pede a água para a mulher, né? E aí a mulher questiona Jesus, né? Então Jesus diz: olha, se você soubesse o que Deus pode dar e quem, né, está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida, né? Então Jesus ali está dizendo para a mulher, né, que ela poderia ter acesso a essa água da vida, né? E aí ele continua, né? No versículo 3 a gente vê ali, ó: quem beber desta água vai ter sede de novo, né? Ou seja, dessa água que está saindo ali do poço. Mas quando ele volta a falar da água simbolizada aqui na presença de Deus, né? Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Olha só, né? Que coisa mais bela aqui, né? Então Jesus já está falando para ela que
ela mesmo sendo samaritana, mesmo sendo uma pecadora, mesmo Jesus, digamos assim, em condições normais, talvez não fosse adequado um judeu estar falando com uma mulher samaritana, mas Jesus estava falando ali, sim, se você quiser, você vai ter acesso a essa fonte de água viva, basta você querer, basta você pedir. E aí, olha só que legal, porque Jesus pega e faz um teste com ela, né? Ele fala assim, vai lá e chama seu marido e volta aqui. E ela fala assim que ela não tem marido, né? E aí Jesus diz, olha, você falou a verdade, realmente você não tem, você já teve 5, né? E tá morando com um agora, que na verdade não é seu marido, ou seja, não estavam oficialmente casados. Então ela falou a verdade, eu não tenho marido. Olha quão importante é aqui que qualquer pecador deve se chegar diante de Deus, né? Falar a verdade, confessar os seus pecados, para que tenha acesso a essa fonte de água viva, né? Essa fonte de água pura, que essa água, ela pode ser sim, pode refrigerar a alma, ela pode, né, fazer maravilhas na vida da pessoa, né? Pode salvar a vida dessa pessoa. E aqui o salvar a vida, né, é a vida eterna, né? E aí, outra parte importante, né, é Jesus confirmando, né, o Espírito Santo, né? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Então aqui já quebrando aquela religiosidade em volta do judaísmo, né, que só os judeus que teriam acesso, né, a Deus. Então Jesus está falando para essa mulher samaritana, não, você pode sim, né? Porque não estamos agora buscando religiosidade, estamos buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus, e ali no versículo 24, Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, né? Olha só que bacana, né, esse texto, o quanto de mensagens que ele nos traz, né? O quanto de portas que esse texto abre, né? Aí ali no final ainda, o texto diz, né, que os discípulos ficaram admirados, né? Poderiam, talvez se outras pessoas estivessem ali, alguns ficariam admirados, outros ficariam estupefados, outros criticariam, porque não era comum, né, um judeu falar com uma mulher samaritana, até porque existia esse clima, né, de não muita amizade entre judeus e samaritanos, ainda mais com uma mulher pecadora como aquela, né, que não estava casada oficialmente, já teve 5 maridos, mas Deus está chamando ela ali ao arrependimento. Deus está ali oferecendo a vida eterna a ela e dizendo que a água viva, né, está acessível a todos. Olha que bela mensagem essa, né, pessoal? Aqui então a gente tem todo esse contexto, né, da água. Estudamos lá desde o começo, lá em Gênesis, né, que o empregado, né, foi num poço próximo a uma água escolher lá a mulher do filho do patrão. Os textos de Isaías ali no Novo Testamento. Existem vários e vários outros textos que não dá tempo de passar por todos, né? Desde a peregrinação no deserto, que Deus mandava ali a chuva para eles, né? Tem a questão de Zacarias, né, que ali é uma visão mais à frente, né, sobre a volta de Cristo e essa fonte de água inesgotável que vai existir. Existe próprio Jesus Cristo, né, pedindo a palavra lá na festa dos tabernáculos, onde a água tinha um simbolismo muito forte, e ele ali já se impõe como a fonte dessa água, né? Depois a conversa com a mulher samaritana, onde fica explícito, né, o acesso a essa água a todos os pecadores, né? E olha só que legal, porque a gente, eu pelo menos sou acostumado a ler esses textos, né? E a gente nunca para olhar ele, né, focado nessa questão da água. E aí olha só,
o livro nos traz para um outro versículo, né, mais à frente, que eu vou confessar a vocês que eu sempre li esse texto, ou esse versículo, e que nunca busquei um entendimento. Era apenas um texto, para mim era um texto histórico, uma narrativa, né? E hoje eu consigo entender, né, o porquê que está escrito desta forma, né? Que é o texto lá em João também, só que está no capítulo 19, versículo 34, que está falando da crucificação de Jesus, né? E é um versículo rapidinho, passa desapercebido, por quê? Porque quando a gente está lendo esse texto, normalmente a gente está envolto na questão da crucificação, né? Da morte, crucificação, né? Ressurreição, e a gente não observa esse texto, né? O que suas poucas palavras têm a nos dizer, né? E esse versículo, João 19:34, ele fala assim, ó: porém um soldado furou o lado de Jesus, né, o corpo de Jesus, com uma lança. Nesse mesmo instante saiu sangue e água. Olha só que legal, pessoal, né? Porque assim, eu sempre li assim, saiu sangue e água, ok, mas o que isso tinha a ver, né? Nunca consegui. E hoje, estudando aqui com vocês, né, e louvo a Deus por isso, agradeço a Deus a todos os momentos, porque me dá a oportunidade de falar para essa turma, né, e aprender junto com vocês. Então hoje a gente encerra com esse texto, né, que ali é mais uma narrativa, mas confirmando que Jesus realmente é a fonte de água viva, né? É essa água que purifica, que refrigera, que limpa, né? Que dá vida, a vida eterna. Então, tenhamos, né, em mente, né, esse ensinamento no dia de hoje, né? A fonte de água viva, ela está aí, né? Ela, graças a Deus, aqui para nós, né? Ela não é escassa, como a gente viu lá no começo, né? Que a água é escassa, mas essa fonte, ela está disponível, né? Eu acho que escasso, na verdade, são as pessoas que se comprometem com ela, em levar o evangelho a sério, em buscar aprender mais sobre a palavra de Deus, em buscar, em levar uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de culto a Deus, né? Uma vida que honra a Deus a todos os momentos e não só na igreja, né? Que nos façam ser seres humanos, sim, pecadores, porque somos, né? Como a mulher samaritana, mas que nos façam ser homens e mulheres mais honrados, mais dignos, que tenham um caráter acima de tudo, que se sobressaia sobre a sociedade, né? E que sejam uma representação viva do que é o Evangelho do Cristo, que essas pessoas possam ser imitadores de Cristo, né, pessoal? É essa a lição que nós temos hoje, né? Agradeço a todos vocês por estarem conectados e a gente se vê logo mais. Um bom domingo a todos, um ótimo domingo, um ótimo almoço e se cuidem, né? Agora que voltamos para a bandeira laranja, né? Se cuidem que a gente vai passar por esse deserto também, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.